Muito se fala da dificuldade de ser um atleta de nível alto independente do esporte. O auge de todo esportista é chegar a uma Olimpíada ou uma Paralimpíada. Porém, com a pandemia do Covid-19, foi preciso se reinventar quanto à sua forma de treinamento. Longe das quadras, campos, ginásios e pistas, muitos não tiveram condições boas de treinos e com pouco investimento a preparação ficou debilitada. Porém, é como dizem, sou brasileiro e não desisto nunca. A exemplo de Petrúcio Ferreira, que foi ouro na prova dos 100 metros da classe T47, quebrando seu próprio recorde da Paralimpíada de 2016. A equipe de futebol de 5 também conseguiu ficar no lugar mais alto do pódio pela 4ª vez seguida. Maciel Santos, que garantiu o bronze na bote e entre outros. Pois o que não faltou foi medalha para o Brasil. Foram 72 no total, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, garantindo assim a 7ª posição no quadro geral e dessa forma marcando história. No geral, o rendimento foi muito bom por parte dos atletas. Mas, se formos atrás dos preparativos e do trabalho árduo dos profissionais por trás dessas conquistas, iremos nos impressionar. Dedicação, força, alegria, felicidade e experiência. Essas são as características do professor de Educação Física e fisioterapeuta Marco Antônio, que atua nas Paralimpíadas há 25 anos e contou como foi participar de mais uma edição da competição. A gente até achava que por conta do Covid, por conta dessa falta de treinamento adequado, né, por conta de todo esse contexto, fosse prejudicar o índice técnico, né? E isso não aconteceu. O índice técnico, em geral, das Paralimpíadas, ele foi muito alto. Quebra de recordes paralímpicos, quebra de recordes mundiais. Vários atletas fizeram o chamado personal best, ou seja, a melhor marca da vida, né? O Japão tinha um grande desafio nas mãos. Suportar 2 grandes competições em meio a uma pandemia que afetou o mundo inteiro. Qual era o cenário? Qual era o ambiente? E quais eram os protocolos a ser tomados? E como nenhum atleta se infectou? Então, os japoneses foram muito exigentes, né? Para você ter uma ideia, nós chegamos no Japão, o meu grupo, por exemplo, foi o segundo grupo. Chegamos no Japão dia 9 de agosto. No aeroporto já fizemos o teste do Covid, o PCR, e como todos deram negativo, graças a Deus, embarcamos no ônibus para a cidade de Hamamatsu, onde fizemos uma aclimatação por 2 semanas. Todo dia pela manhã era feito o teste do Covid em todos, o teste da saliva. Então, só para ter uma ideia, isso foi no dia 9 de agosto. Do dia 9 de agosto até o dia 5 de setembro, quando eu saí da vila, todos os dias, eu e todos que estavam lá, de todos os países, enfim, fizemos o teste do Covid, o teste da saliva. E, evidentemente, para sairmos da vila e retornarmos, cada um retornar ao seu país de origem, precisou fazer o teste do PCR. Além disso, então, a questão da biossegurança envolveu principalmente os trajetos, eles eram muito demarcados. Então, nós, por exemplo, nós não podíamos sair da vila, a menos que não fosse no transporte que nos levasse aos locais de competição. Então, isso foi muito bem, vamos colocar assim, definido pelos japoneses, e o protocolo foi absolutamente muito, muito rigoroso. Obviamente, alguns atletas não estavam no auge da sua forma física. Isso pode ter interferido nos resultados. Porém, superar as dificuldades e os desafios nunca foi um problema para esses atletas. O profissional da equipe de atletismo do Brasil nos contou quais eram as principais preocupações para os atletas da Paralimpíada. Evidentemente, prejuízo em relação à preparação, principalmente pelo fato de não ter havido a possibilidade deles participarem em competições,
Obviamente, as competições são importantes para que os atletas possam se, digamos assim, autoavaliar, né? Fazer correção de periodização, etc, etc. Então, a falta, por conta do Covid, de competições, talvez tenha sido um dos principais fatores apontados por eles. Sobre os preparativos, a expectativa e o fato de ter um ano a menos entre a competição em Paris, Marco Antônio disse que não há como mensurar as consequências desse tempo e deu sua opinião sobre uma possível sobrecarga nos atletas. Então, esse um ano a menos, a gente não tem como mensurar, dimensionar se isso vai ser ruim, se isso não vai interferir, se isso vai ser bom, né? Mas é óbvio que os comentários ouvidos lá durante a nossa presença, não só dos nossos atletas, dos nossos técnicos, como também dos outros, é que vai ser um período relativamente curto, né? Sim. Por quê? Porque entre uma Paralimpíada e outra existem os mundiais, Mundial de Natação, de Atletismo. Então vai ter o Parapan, por exemplo, em 2023 tem o Parapan em Santiago. Então, de 2021 agora até 2024, vai ser assim um período onde outras competições já estão previstas, mas o quanto esse um ano a mês de treinamento ele vai implicar de forma negativa ou positiva, a gente não pode dimensionar, a gente pode até inferir, pode ser que seja bom para alguns atletas, pode ser que seja ruim, né? Quando você tem um contexto como esse, de competições importantes, muito próximas uma das outras, né? Precisa haver, principalmente, um controle na demanda que os treinamentos impõem aos atletas e, obviamente, também a questão das competições propriamente ditas, né? Então, obviamente, o planejamento ele deve obedecer esse contexto. Definitivamente para o Brasil foi uma competição que entrou para a história. Lutas, desafios, conquistas e recordes serão lembrados eternamente e servirão de inspiração para as próximas gerações. Mas na vida não se vive apenas de medalhas e vitórias, e por isso deve-se valorizar o trabalho diário de cada um desses super-heróis. Para todos os atletas paralímpicos, o meu singelo obrigado por honrarem as cores do país e nos transmitirem, mesmo de tão longe, uma energia incrível e mostrar a história de vocês. E que venham mais conquistas em Paris 2024.